Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a força do Espírito Santo estejam com vocês. Amém? Sou o pastor Éder Weber, atuo na comunidade de São Mateus, em Porto Alegre, e é uma honra ter a presença e a participação de vocês para mais um encontro do nosso grupo de oração. Estamos aqui reunidos na presença do Trino Deus para meditar, para louvar, mas acima de tudo para orar, interceder pelos nossos irmãos, por nós, familiares, amigos, situações que às vezes nos preocupam, por motivos que parecem sair das nossas mãos, a capacidade de resolvê-los. Por isso nós chegamos na presença do nosso Pai em oração para falar com Ele, para conversar com Ele e para dele ouvir. E falando em oração, eu pergunto para vocês, será que existe uma fórmula mágica para orar? Será que existe uma oração que vai ser mais forte do que as outras, ou que vai fazer mais efeito, ou cujo efeito será mais rápido? Será que existem algumas palavras que, quando ditas, vão fazer com que Deus olhe para nós mais depressa e nos atenda numa velocidade maior? A resposta para isso é provavelmente não. Eu acredito que não exista uma oração melhor ou uma oração mais completa, porque a verdadeira oração acontece quando nós colocamos aquilo que está dentro do nosso coração diante de Deus. Podem ser frases lindas e bem elaboradas, pode ser aquilo que a gente mal consegue balbuciar na presença de Deus, porque Deus escuta aquilo que está dentro dos nossos corações. O mais importante é que a gente ore com fé, que a gente persevere na oração e que a gente acredite que a vontade de Deus será feita nas nossas vidas. Mas, se não existe uma oração que seja perfeita ou mais eficiente que as outras, certamente existe uma que pode servir de modelo para toda e qualquer oração. Isso foi o próprio Jesus quem nos ensinou. O texto bíblico que eu compartilho com vocês encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 11, dos versos 1 até o 4, e ele fala de certa feita quando os discípulos de Jesus recebem Jesus novamente após ele ter saído para orar. Essa era uma característica de Jesus, do seu ministério, um hábito que ele tinha. De tempos em tempos ele se retirava da presença das pessoas para estar somente com Deus, para ter um momento calmo de silêncio e poder falar com Ele, orar para Deus. E quando Jesus retorna, os discípulos perguntam para ele. E eu passo a ler então a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lá diz assim: Jesus estava orando em um certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou aos discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Os discípulos de Jesus pedem que ele os ensine a orar, assim como João Batista ensinava os seus discípulos. Isso era algo comum à época também. O mestre ensinava tudo aos seus discípulos, inclusive orações. E eles estão diante de Jesus pedindo como a gente pode orar quando nós não temos palavras. E Jesus faz a base do que é hoje a nossa oração do Pai Nosso. Uma oração completa, a perfeita oração. Eu não sei se vocês já se deram conta, mas nós reproduzimos mensagens que falam acerca de Jesus, nós contamos e recontamos a história de Jesus, os seus milagres, como isso impacta a nossa vida, mas quando nós estamos orando o Pai Nosso, nós estamos repetindo as palavras que o próprio Jesus nos disse para orar. Nós estamos orando junto com Ele uma oração tão preciosa, que serve como base para toda e qualquer oração. Como eu disse, se a oração perfeita não existe, ou não existe uma oração que seja mais perfeita do que as outras, essa oração é um modelo que nos coloca diante de Deus de algumas maneiras que nenhuma outra talvez nos coloque, ou que sirva especialmente a oração do Pai Nosso como base para as outras orações. Ela inicia dizendo que o nome de Deus é santo. Nós não somos santos, nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos. Mas quando nós estamos falando com Deus, nós não estamos falando com uma outra pessoa que talvez nos dê alguma ajuda, nos dê algum incentivo ou nos dê bons conselhos. Nós estamos falando, quando oramos, com o próprio Deus, que é santo,
cuja vontade é soberana sobre a nossa vida e cujo conhecimento sobre nós é infinito. Não tem ninguém melhor para a gente falar, pedir ajuda, pedir perdão, do que diante do próprio Deus. Por isso que nós declaramos que o nome de Deus é santo. E quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós dizemos também: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Diante de Deus, declarando que o reino dele é o que deve ser o mais importante nessa terra, ou seja, o que deve reinar é a sua vontade, e que seja feita a sua vontade, nós estamos falando: Senhor, nós temos boas ideias, temos boas intenções, fazemos bons trabalhos, mas o que deve reger a nossa vida, na igreja, na escola, no trabalho, em casa, com a família, com os amigos, é a tua santa vontade. E isso a oração do Pai Nosso nos diz, e quando nós falamos, nós estamos assumindo um compromisso. No reino de Deus, nós queremos ser seus trabalhadores, mas para fazer a vontade do próprio Deus. A gente pede pelo pão nosso de cada dia, pelo pão, alimento, pão, que é tão importante, talvez a comida mais comum em todo o mundo, a comida que a gente encontra em qualquer cultura, em qualquer lugar, mas o pão que nós pedimos a Deus significa tudo que nós temos. O nosso trabalho, a nossa família, as nossas posses, o estudo que a gente teve, a oportunidade de aprender, a nossa vestimenta. Tudo que nós recebemos de Deus é o nosso pão, porque vai nos ajudar para o nosso sustento. Nós também pedimos perdão a Deus. E pedimos assim: Senhor, assim como nós temos a capacidade de perdoar outras pessoas, perdoa-nos. E isso é forte. É um grande compromisso que a gente assume. Nós estamos dizendo: Senhor, eu quero ser perdoado assim como eu perdoo. Eu não sei se nós temos plenas condições de perdoar a todas as pessoas pelos maus que nos fazem, mas quando nós estamos orando orando para Deus, diante do próprio Deus, nós olhamos para o perdão que Jesus nos concedeu através da sua morte e ressurreição, e nós falamos assim: Pai, assim como nós recebemos esse perdão, também ensina-nos a perdoar as outras pessoas, para que nós tenhamos plena comunhão com elas e também assim plena comunhão contigo. É um desafio, mas é também um compromisso que a gente assume. Nós precisamos perdoar com a intensidade que Deus nos perdoou. Talvez a gente não esqueça, marcas possam ficar na nossa vida, na nossa história, mas essas marcas não podem nos paralisar. Assim como Deus olhou para o mundo caído e perdido e disse: eu perdoo vocês, nos concedendo Jesus Cristo. A gente tem que buscar também esse perdão, a reconciliação com o próximo e assim a reconciliação com o próprio Deus. Nós finalizamos, conforme escrito no Evangelho de Lucas, dizendo que nós pedindo, aliás, que Deus não nos deixe cair em tentação. Nós não falamos: Senhor, nos livra das tentações, nos afaste das tentações, mas nós falamos: Senhor, não nos deixes cair. Na nossa jornada de vida nós vamos tropeçar, que Deus nos ajude a levantar. Nós vamos ser machucados, que Deus ajude a curar as nossas feridas. Nós seremos tentados, mas que Deus não nos permita cair. Sigamos assim, meditando ainda nessa linda oração, uma oração que nos aproxima de Deus, uma oração que nos faz estar certamente na sua presença. Oremos pelos nossos familiares e amigos, por todas as pessoas que necessitam, na certeza de que Deus sempre nos escuta. Amém.